Norberto está pedindo para quem vai ficar para almoçar no hotel levantar a mão para a gente fazer uma previsão. Quem vai ficar para o almoço? Quem vai almoçar aqui no hotel? Todo mundo acho que vai, né? Então tá bom, é só para dar uma previsão para o restaurante. Obrigado. Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudio Marçal Freire, tabelião de protesto, terceiro tabelião de protesto de São Paulo. Colaboro com o Instituto do Brasil na Secretaria-Geral, vice-presidente da Noreg, acumulando lá vice-presidente da Noreg do Brasil, com o nosso colega Rogério Portugal, de Curitiba, né? Aqui nessa terra também. E o Instituto de São Paulo com a Roberta, e na Noreg de São Paulo também, com os colegas lá de São Paulo. Além de acumular a presidência do Sinoreg, né? Então nós estamos aí com um cargo, com uma sobrecarga de trabalho, mas é com prazer que fazemos tudo isso, exercemos até o limite das nossas forças, né? Eu gostaria de saudar aqui o doutor Massarino, na pessoa de quem eu saúdo também as autoridades do Poder Judiciário aqui do Paraná, professor Emílio, e saudar os colegas do Paraná, o Fernando, João Norberto, Marquinhos, pela realização desse evento que eu vejo aqui que será bastante produtivo para todos nós, tá? E agradecer também a minha colaboradora na palestra, a Roberta, que depois também fará a palestra dela. Eu gostaria de fazer, antes de qualquer coisa, uma enquete aqui. Quantos dos senhores são aqui do norte do Paraná? Então, que maravilha. Nós estamos vendo aqui que temos bastante colegas de outras regiões, não é só o norte que está presente. Acho que merece todos, então, até uma salva de palmas por essa prestigiosa presença aqui. E aos colegas aqui do norte do Paraná, para aqueles que ainda não sabiam, eu queria revelar aos senhores que eu sou conterrâneo dos senhores. Eu sou nascido na cidade de Irói, atual Castelo Branco, né? Não sei se todos já sabiam disso. Uma questão das problemas conjunturais, né, da época. Meus pais vieram para cá, para o norte do Paraná, e eu, depois de nascido praticamente, quase com um mês de idade, voltamos para o estado de São Paulo. Eu só voltei ao Paraná em 63 e fiquei até 69, com o falecimento do meu avô, quando meu pai teve que retornar para dar uma mãozinha para minha avó. Foi a época, o período em que eu concluí o meu primário, fiz o ginasial, e depois retornamos para São Paulo, e acabei ingressando lá em São Paulo na atividade cartorária, logo depois de 2 anos de experiência numa empresa. Era só uma curiosidade que eu queria passar para os senhores. Então, os senhores contam aqui hoje com o conterrâneo dos senhores, falando
sobre esse evento. Antes também de iniciarmos o tema, eu queria que os senhores me perdoassem, eu estou um pouco emocionado aqui, não só por estar na presença de todos os senhores, mas também porque eu recebi uma notícia agora de manhã que um primo muito querido meu faleceu nessa madrugada. Mas eu não vou poder estar lá porque eu estou em Londrina e em Penápolis, e ainda à noite eu tenho em São Paulo um casamento que eu não poderei deixar de comparecer. Mas queria me desculpar com os senhores em razão que esse é o motivo pelo qual eu estou um pouco aqui atrapalhado, inclusive. Bom, gente, o nosso presidente da sessão de São Paulo, o Dr. José Carlos Alves, estava escalado para falar sobre o tema antes de mim. E também ele teve um problema ontem, porque o voo dele seria, acho que às 11 horas da noite, e houve uma manifestação na 23 de maio, ele acabou perdendo o voo. O voo tinha sido transferido para Cumbica, em razão da manifestação da 23 de maio, parece que os funcionários da VASP tinham paralisado. São Paulo, quando há essas coisas, para tudo, né? São Paulo, tudo. E ele acabou perdendo o voo e perdendo o ônibus que iria para Cumbica para ele poder vir para cá. Então, pediu também desculpa a todos, e eu vou procurar aqui, de certa forma, suprir. Eu sei que não teria cumprido o que ele poderia dedicar o tema, né, dele, mas vou procurar tentar supri-lo nesse evento, somando então o assunto que seria dito por ele e a exposição que será feita, que aqui eu fiquei incumbido. O tema aqui, nós fomos honrados pela sessão aqui do Instituto do Paraná, diz respeito à experiência do recebimento postergado dos emolumentos, que depois a Roberta também tem em seguida a demonstrar para os senhores o brilhante trabalho que ela está fazendo na comarca de São Bernardo do Campo, aproveitando dessa experiência. Eu trouxe o material escrito e eu não vou ler para os senhores para não cansá-los. Eu vou fazer uma exposição, depois estou deixando esse material com a direção aqui da sessão do Paraná, que eventualmente, eu acho que provavelmente eles deverão depois divulgar isso nos boletins dos senhores. Essa questão do pagamento dos emolumentos a posterior, por que ela surgiu lá no estado de São Paulo? E nós fomos um dos idealizadores dessa sistemática. Ela surgiu da necessidade de uma reflexão que nós fizemos e sentimos a necessidade, em razão dessa reflexão, de que nós teríamos que nos ajustar ao mercado, né? Com toda a revolução tecnológica que está vindo, da informática, então que o nosso segmento também deveria se adequar ao mercado. Essa revolução, obviamente que ela estava levando as pessoas para outros caminhos, porque para protestar o título era necessário o pagamento dos emolumentos previamente. E
haviam já empresas, né, infelizmente, que iniciaram as suas atividades lastreadas, informações de protesto, que eles recebiam, informações judiciais dos distribuidores, elas estavam a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor, numa interpretação, a meu ver, equivocada, mas eles passaram a adotar essa interpretação, mediante simples comunicação dos consumidores, eles passaram também a cadastrar inadimplência. Então, veja bem, o credor tinha algumas opções: ou protestava o título, que em razão do protesto haveria publicidade e a divulgação desse protesto para essas empresas, ou que teria um custo, né? Ou poderia fazer isso diretamente a essas empresas de cadastro de inadimplência, chamadas Serviço de Proteção ao Crédito. Nós temos o Serasa, temos o Equifax, temos o SPC Brasil, temos o SPC das associações comerciais, os SPC dos clubes de logística, né? São diversas entidades que fazem isso. Então, com a revolução tecnológica, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, com essa interpretação de que, mediante simples comunicação, eles poderiam fazer isso, eles passaram também a atender o mercado com a negativação, mesmo não tendo protesto. Então, nós, numa reflexão sobre esse assunto, chegamos à conclusão que, se nós também não fizéssemos uma abertura nesse sentido, e cobrando só daquelas pessoas que teriam dado causa ao protesto, que é o devedor, nós poderíamos a qualquer momento, ou a médio ou longo prazo, sermos alijados do mercado. Essa foi a preocupação. Então, fizemos lá em São Paulo, tínhamos que fazer e teria que ser por lei, a proposta. Foi aprovado no nosso Instituto do Brasil, de lá de Seção São Paulo, e fizemos uma proposta legislativa que foi aprovada na Assembleia, e a partir de março de 2001, precisamente 30 de março de 2001, nós passamos a adotar essa sistemática. E evidentemente que isso foi também, a proposta efetuada foi em função de um estudo prévio, um levantamento prévio que nós fizemos, em cima do movimento que nós tínhamos de títulos à época, em cima dos registros existentes, e que também, para que não houvesse assim um desequilíbrio na receita dos cartórios, porque aumentaria o movimento do serviço, aumentariam as despesas com as intimações, né, com os editais, nós teríamos que ter também uma adequação da tabela de emolumentos. Então, a proposta ela foi casada com a adequação da tabela de emolumentos, e levando em conta no levantamento que dos títulos protestados, 65% dos títulos são cancelados. Então, que nós poderíamos perfeitamente esperar para receber esses emolumentos no ato dos cancelamentos. E esses outros 35%, que nós jamais receberíamos, teriam que ser compensados pela tabela, uma tabela reformulada, né, de emolumentos. E também, nesse sentido, nós procuramos fazer uma tabela bastante justa. Ela é um emolumento proporcional ao valor do título, que cobre todos, e mais ou menos 100% dos títulos apresentados, né? E que não onera nem o pequeno e nem cobra muito do grande. Então ela é proporcional. O cidadão paga de acordo com o valor do título. Nós fizemos por faixa, seguindo inclusive o que foi determinado pela Lei Federal 10.169, de que os emolumentos devem ser fixados por faixa, respeitado um mínimo e um máximo. Então foi isso que fizemos. A experiência que nós tivemos em razão disso, ela foi a seguinte: no primeiro momento, nós contávamos à época com
90% dos títulos encaminhados pelo sistema financeiro, pelos bancos, as financeiras já não encaminhavam mais, é mais os bancos. Os bancos, por sua vez, só nos encaminham, não sei se os senhores têm observado isso, títulos em cobrança. Os títulos próprios deles, eles praticamente não nos encaminham mais, eles já fazem a negativação direta no Serasa, né, que é uma entidade prestadora de serviço, centralizadora de serviço bancário. Como a cobrança acaba resultando em receita para o banco, e há bancos que pagam a folha de pagamento deles só com a receita de cobrança, e o protesto, eles cobram pelo encaminhamento do título a protesto, eles cobram pela retirada do título do cartório, tudo isso eles cobram do cedente, né, dos clientes deles. Então, esses títulos, eles continuaram enviando para nós. Então, esse movimento que nós tínhamos era de 90%. Subiu esse movimento? Subiu. No primeiro momento, subiu uns 10%, 20%, no máximo. E os particulares, que nós denominamos, todos são particulares, mas nós separamos assim, né? Instituições financeiras, bancos ou particulares. Bom, os particulares quintuplicou o movimento. Então veja aí que a sistemática ela foi positiva, porque ela colocou o protesto como um instrumento de defesa do cidadão, né, no recebimento dos seus créditos, e antes eles, em função do custo, eles evitavam a utilização. Então praticamente quintuplicou. Então nós tínhamos, no movimento de 1000 títulos, nós tínhamos 900 títulos de banco e 100 títulos de particulares. Nós passamos a ter 1000 títulos de banco, né, e 500 títulos, 600 títulos de particulares. Qual foi o resultado prático disso? Bom, os títulos de banco sempre deram um resultado maior para o cartório em termos de recebimento, né? Os títulos de banco sempre representaram em torno de 60% a 70%. E os títulos de particulares continuou a margem de liquidez que nós tínhamos antes, em torno de 10%, 20% no máximo, a maioria protestados. Mas eu classifico esse resultado como um resultado a médio e longo prazo. Como os títulos são protestados e são, evidentemente, o cidadão, para fazer amanhã ou depois qualquer operação no mercado, ele precisa ter o protesto cancelado, né? Ele acaba vindo ao cartório e pagando, fazendo o cancelamento e pagando os emolumentos. E então nós temos, e como a tabela lá em São Paulo ficou, no ato do cancelamento o cidadão pagaria 50% a mais do valor do protesto, então nós teríamos com isso, no primeiro momento, 60%, 70% de títulos sendo liquidados e pagando 100% dos emolumentos, ao custo de 100% dos emolumentos. E no segundo momento, aqueles que vêm cancelar pagando 150% dos emolumentos. Isso para que houvesse o equilíbrio da nossa receita em relação à nossa despesa e não houvesse brutal redução dos nossos rendimentos, para nós fazermos frente às nossas despesas. Você não pode reduzir salário, nós temos que, ainda em razão do aumento do movimento, aumentar o quadro de funcionários, investir em equipamentos, né? Isso tudo mais. Bom, em síntese, em resumo, essa medida, nós consideramos que foi eficiente. Se ela não resultou num acréscimo violento do nosso movimento, até porque nós fizemos isso, ainda não fizemos muita divulgação, não fizemos muita publicidade, pelo menos ela serviu para estagnar a queda brutal que nós íamos sentindo no serviço dos cartórios. Eu pediria para a Roberta abrir agora, porque uma estatística, né? Isso.
não sei se dá para o senhor dizer, eu tenho dados aqui que em 1978, em São Paulo, eu parti de 1978 porque foi o ano em que foi instalado o serviço de distribuição de títulos em São Paulo, em abril de 1978. Então eu parti de maio de 78. Com a distribuição, vocês podem, os dados que estão aí refletem o movimento de títulos de um cartório, tá? Que seria, foi um levantamento que eu fiz em relação ao meu tabelionato, e que reflete o movimento dos 10, consequentemente. Então, em 1978, em maio, quando instalada já a distribuição e os 10 cartórios já em pleno funcionamento, porque nós tínhamos, éramos 4 cartórios até 76, e de 76 a 78 foram criados e instalados mais 6 cartórios, né, totalizando 10. Então, nós tínhamos em maio de 78 um movimento de 873 títulos média por dia. Depois isso foi subindo, né? 79, eu estou embaixo aí desse quadro, nós temos uma média anual, diária anual, 800, em 78 quase 900 títulos, 79 1.100 títulos, em 80 1.304 títulos, aí nós vamos para 81 1.400, e se os senhores vejam que nós tivemos aí o pico maior foi em 1983, 1.748 títulos dia por cartório, em média. Aí depois nós começamos a sentir a partir daí um decréscimo do nosso movimento. Então nós temos aí 85.181, a coisa vem caindo, né? 88.961, 89.704, e foi caindo, vem caindo. Então eu peguei, veja só, isso é um histórico de mais de 20 anos, né? E nós chegamos aqui em 2001, quando implantado o nosso movimento, e no ano de 2000 estávamos com o movimento médio de 841 títulos. Em 2001, eu vou pegar março e fevereiro. Janeiro é um mês que realmente sempre tem um movimento maior. Nós estamos com 729 títulos, março 900, quando foi implantado o sistema do pagamento posterior. Vocês vão verificar ao lado desse quadro uma coluna em azul que reflete, essa coluna em azul reflete o movimento médio diário de títulos recebidos, de emolumentos recebidos, né? Que representa o movimento de emolumentos recebidos. Evidentemente que janeiro era ainda pagamento prévio, fevereiro prévio, março praticamente prévio. Aí abril, como vocês veem aí, em abril a diferença. De 983 títulos, nós recebemos no mês 539. Eu vejo que, em razão do pagamento posterior, houve uma queda brutal aí de resultado, né? Mas no final do ano, nós tivemos uma média de 722 títulos. Em 2002, 721 títulos, 2003, 703, 2004 caiu mais, 676, e 2005 até maio nós estamos com 686 títulos. Nós tivemos meses aqui que a diferença foi pouca. Para fevereiro de 2005, nós tivemos contra 893 títulos médio, né, por dia recepcionado, nós recebimento de 718. Então essa é a realidade nossa em São Paulo. Mas por aqui vocês vejam, pelo volume de títulos protocolados, que nós conseguimos manter, pelo menos estacionar, o nosso movimento. Porque não houve mais queda, né, em razão da adoção dessa nova sistemática.
Agora, isso só não basta. Em São Paulo, nós tivemos uma transformação do ano de 2000 até hoje, uma modificação na direção dos cartórios. Alguns cartórios estavam vagos, com interinos, pessoas que também lutaram por essa implantação, que depois, na transformação, com os novos concursos, vieram novos titulares sem histórico da situação, né? Pessoas que não eram da nossa área, vieram procuradores, advogados, juízes, que não tinham esse histórico, e eles, evidentemente, ao assumir, tendo acabado de assumir o cartório em 2000 e em 2001, receber uma lei, eles, nesse sentido, eles passaram a se posicionar contrariamente a essa medida. Só que a medida está implantada, é por lei, ela tem que ser respeitada. Essa lei que foi aprovada em 2001, ela veio a ser ratificada por uma nova lei em 2002, que está em vigor agora, desde janeiro de 2003. E é irreversível, infelizmente, essa situação, para esses descontentes, né, ela é irreversível. Felizmente para nós, porque nós sentimos que isso aqui, pelo menos, veio veio como instrumento para evitar, para combater o decréscimo do nosso movimento. A medida, você começa a perceber que a medida ela é positiva no momento em que, assim que ela foi implantada, os próprios concorrentes nossos começaram a se posicionar contra ela. Então nós começamos a acompanhar nos jornais manifestações dessas entidades aí que fazem a negativação, né, que fazem cadastro contra o sistema, né? E, então, no momento, sentiram que realmente isso aqui poderia obstar, seria uma medida que poderia obstar a ganância deles, né? A fúria deles em absorver os nossos serviços. Eu não sei se vai ser dito aqui pela Roberta, pelo Carlos Eduardo Penteado, mas há convênios que são firmados com essas empresas, as empresas privadas firmam com essas empresas de cadastro, que estimulando a negativação. Quanto maior for o volume de negativação que a empresa faz junto a esses cadastros, menor é o custo que elas têm com as consultas. Então, vocês vejam que isso aí realmente é uma clara intenção deles, em dado momento, eles nos dispensarem do processo, nos eliminarem do processo. No passado, como eu disse, eles se baseavam basicamente nos protestos lavrados, nos editais publicados, nas distribuições. Isso representava quase que 80%, 100% do movimento de cadastro deles. E hoje, a nossa representação no cadastro deles é bastante insignificante, é muito insignificante. O Cacato acho que tem dados sobre isso, o Carlos Pedro vai falar depois. Mas, paralelamente a essas medidas, como disse o nosso presidente Léo Almada, nós temos que implementar também o banco de dados de caráter nacional. Em São Paulo nós já fizemos, São Paulo capital já está funcionando, está com São Bernardo já funcionando, já temos um layout que foi na última Assembleia Geral do Instituto Brasil em Brasília, que foi distribuído para todos os presidentes das sessões, para que todo mundo já vá adequando o seu banco de dados, o seu cadastro, centralizando nas sessões estaduais, e em seguida transferindo isso para o Instituto Nacional. O objetivo desse nosso cadastro, gente, o objetivo dele é que a informação seja gratuita. Nós queremos atingir o varejo. Hoje nós sabemos que, embora essas empresas estejam trabalhando com registro, com cadastramento, anotação da inadimplência, mas quem usa dos cadastros deles é quem pode pagar, né? São atacadistas,
instituições financeiras, são as pessoas que podem pagar pelo custo das buscas que fazem esses cadastros, que variam desde 50, 70 centavos até 8, 9, 10 reais. O pequeno empresário, ele não pode pagar isso, né? E, por sua vez, ele também não protesta porque tem custo. Então, se você tem uma sistemática, estou falando do nosso Estado aqui, é que os senhores devem estar pensando em alguma coisa nesse sentido. Se ele tem uma se ele tem um cartório como agente delegado do poder público, que faz a qualificação do débito, que vai fazer a intimação na forma da lei do devedor, publica edital, e não lhe custa nada, e depois ele ainda tem como ter a informação do protesto sem esse custo, obviamente que ele vai atender se ele passar a prestigiar o nosso sistema, em detrimento de qualquer outro que seja oneroso para ele, né? Então o objetivo do nosso Banco de Dados Nacional é esse. E mais, nós não podemos ficar na dependência de empresas privadas para exercermos a publicidade do protesto. Como eles estão estimulando a negativação dos bancos de dados dele, diante desse instrumento, desse convênio esforçoso que eles falam, quanto mais negativações, menos vocês pagam com as buscas, num dado momento eles vão nos dispensar, nós não precisamos mais do protesto, o protesto é oneroso, é custoso, nós temos que comprar isso de vocês, vão dispensar. E aí, como é que nós ficamos? Nós não podemos ficar à disposição deles para fazermos a publicidade, né? Então, o nosso Banco de Dados Nacional, o objetivo dele é o cidadão, onde ele estiver, do celular, da internet, do telefone fixo, realizando um negócio com alguém, e ele não tendo esse aparato à disposição dele, aí, oneroso, né, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, ele possa pelo menos ligar e saber se o cidadão tem ou não protesto e aonde está localizado o protesto dele. Nada mais. Nós não queremos dar mais nenhuma informação, até para não termos aí problemas com entidades de consumidor, de proteção do consumidor, com a justiça e etc. Só orientar o cidadão. O senhor tem um protesto no cartório tal, na cidade tal. Ele, dali para frente, se o sistema já estiver totalmente integrado, ele pode se linkar ao cartório, fazer o pedido da certidão, pagar via banco, home bank, coisa e tal, e obter a certidão pelo correio. É isso, nesse sentido. Vai reduzir serviço de certidão? Não. Porque muitas pessoas, ao receber a informação que não tem o protesto, ele quer a comprovação oficial e ele faz o pedido da certidão. Nós já estamos com o nosso cadastro funcionando em São Paulo, a Roberta também tem dados aí sobre isso, e não reduziu de maneira alguma o nosso movimento de certidão. Evidentemente que esse serviço ele está ainda em caráter provisório, nós já estamos fazendo contatos com o data center, porque a estrutura para isso é muito grande, não pode ser uma estrutura frágil, nós não podemos ficar à mercê de invasões de hackers, né? Então nós já estamos contatando várias empresas em São Paulo de data center, missão essa que nos foi delegada pela Assembleia Geral do Instituto do Brasil. A Roberta está participando conosco nisso, pelo Instituto de São Paulo, temos mais 2 colegas de São Paulo nisso. E evidentemente que para a implementação do Banco de Dados Nacional, as sessões do Instituto, como eu disse antes, terão que estar organizando também nos estados esse banco de dados, né? Dentro de um layout que seria um layout universal. Eu não vejo, num primeiro momento, até eu mesmo via isso com uma grande dificuldade, né? Mas porque nós não somos dessa área, nós não somos da área da tecnologia, nós somos da área do direito, né? E somos práticos do direito, vamos dizer assim.
Então tínhamos muita dificuldade para entender o funcionamento disso, mas em contato com esse pessoal da área técnica, com esse pessoal dos data centers, o pessoal técnico que tem nos acompanhado, nós temos verificado que a coisa do bicho não é tão feio assim não, é muito mais simples do que possa se imaginar. É só a gente ter a decisão, tomar a decisão política, a decisão certa na hora certa e abraçarmos a causa, investirmos nisso aí. Talvez, no primeiro momento, todos nós vamos ter que dar a sua cota de sacrifício, de colaboração, e é isso que nós esperamos de todos os senhores aqui e dos colegas em todo o Brasil. Eu vou dar só um exemplo dos senhores. A nossa última Assembleia foi há 15 dias em Brasília. Um colega presidente da seção do Pará, o Armando, não pôde estar presente, porque tinha uma reunião no Tribunal de Justiça, mas antes de ontem ele esteve em São Paulo, ele foi a São Paulo só para isso, para cuidar desse assunto, ter um contato com o nosso pessoal que esteve em Brasília expondo como funcionaria o banco de dados, ter um contato com esse pessoal da área técnica, com todas vamos dizer, a literatura desse assunto, né? E levar para lá para ele já ir empreendendo esse assunto, né? Com o pessoal da área técnica de design. Então o pessoal está muito interessado, a receptividade tem sido muito boa dos colegas do Brasil e nós esperamos que os colegas aqui do Paraná também engajem nessa luta, porque ela será, como eu disse antes, para o benefício de todos nós. E não temos aí objetivo nenhum de liquidar com o Serasa, com a SPC, com a Equifax, nenhum dessas entidades. Eles vão continuar no mercado, atuando no segmento deles, comprando ou não as nossas informações. Alguns compram, outros não compram, algumas compram em São Paulo, outros não compram no Rio. É uma coisa mais ou menos complicada isso aí. Mas eles vão continuar no segmento dele, mas nós vamos estar presentes ali, ao lado deles, em qualquer momento. Se eles nos dispensarem, não quiserem mais a nossa participação, nós vamos estar estruturados para continuarmos a nossa atividade. E é em razão disso que nós estamos aqui também e pedindo aos senhores a compreensão sobre esse assunto. Se alguns ainda tiverem alguma dificuldade, procure se inteirar, procure refletir sobre isso, da necessidade que nós temos que ter isso. Isso não é para o benefício meu, Cláudio Marçal Freire, nem para o do Léo Almada, nem do Carlos Eduardo Penteado, nem da Roberta. Não, nós buscamos com isso o fortalecimento institucional do protesto. Ninguém está pensando em tirar proveito com empresa, ganhando por trás disso, com cotas de serviço prestado. Tanto é que nós estamos investindo nisso. Os colegas estarão mantendo o nosso banco de dados, nós vamos estar dando as informações gratuitamente. Aí sim, se determinadas entidades que não têm as nossas informações ainda resolverem linkar no nosso sistema em razão para atender os seus clientes e pagar para o Instituto, e não para Cláudio, para Carlos Eduardo, para Lelma, para o Instituto Nacional, uma verba mensal para manutenção do sistema, para defesa institucional da casa. Nós temos tantos problemas, nós temos que contratar advogados, pareceres, não é isso? Aí sim, eu acho que ela será bem-vinda, mas para o Instituto, não é verba para nenhum de nós. Com o fortalecimento da nossa atividade, nós estamos nos fortalecendo no nosso cartório, e é o que nos interessa, é a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos funcionários. Eu acho que eu já falei demais, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção dos senhores, e olha, eu inclusive já antecipadamente vou pedir desculpa aos senhores que eu vou ter que sair logo após as 14 horas, porque meu voo às 16 horas, mas eu desejo aqui a todos que tenham bastante proveito desse encontro e que reflitam bastante sobre as exposições que serão feitas aqui, gente. Muito obrigado a todos e estamos lá em São Paulo à disposição dos senhores para qualquer eventualidade, qualquer necessidade, qualquer assunto que se faça necessário. Muito obrigado, gente.